Vamos começar a falar sobre open source, ou software livre, como preferir chamar. Contar umas histórias, falar um pouco da nossa experiência, de como alguns hoje trabalham em empresas que basicamente vivem de software livre, e como é que foi a trajetória, como é que alguém pode seguir os mesmos passos, ou talvez não, depende do que cada um quer, né? Uhum. Mas. É, é, Vai, é, eu, pode falar. sim, não, eu ia dizer, eu sei que eu comecei com essa história de open source, que foi na faculdade, quando eu estudava com o Marcos e com o Vicente, Foi e culpa do certo, Marcos. Sim, é culpa do é, Marcos. é tudo culpa do Marcos, filho da mãe. Aí um certo dia eu vi aquele maluco lá sentado com um note da década passada, que ia aquele negócio rodando uma telinha preta, assim, eu pensei, meu, o que esse maluco tá fazendo, né? Aí tava lá o Marcos sentado mexendo, eu pensei, puta, o que esse cara tá fazendo? Aí foi, daí eu pensei, não, o cara tava escrevendo, resolvendo um problema no kernel do Linux, porque, se não me engano, era um problema com o teu teclado naquele note, se eu não me engano. Meu, faz muito tempo isso, né? Faz, Nossa, faz. esse é velho. Sim. Mas sim, eu também culpo o Marcos. Eu não lembro como é que foi, mas a gente tava fazendo alguma matéria junto. Isso foi lá, acho que em 2012, na época. Olha, não, E. não lembro. Não me lembro dessas passagens que Cara, você está eu falando. eu não lembro, mas eu não lembro mais, cara. Pra te ser sincero. Uhum. Eu não lembro como é que começou, ou o que que tu falou, sabe, como é que começou a história que, mas eu lembro que eu comecei contribuindo com o LibreOffice e foi é, por sua culpa, vamos dizer, né? É, Olha, tu na época contribuía pro LibreOffice e tu chamou eu. E na época tinha mais algumas pessoas, tinha o Vance também, né? Acho que sim. É, mas eu tenho alguns. Foi, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro projeto open source que eu ajudei. E já comecei assim de cara com C++, né? Olha. Maravilha. Maravilha. Não sabia nada de C++ na época. Sabia bem pouco. E ainda sei hoje, né? Tipo, não eu não sei sabia muito. na época e não sei hoje ainda também. É, Não sabia na época e ainda não sei hoje, é, porque. o cara que faz, sabe, o cara que sabe C++ faz foguete, né? Então, Não, eu já trabalhei com C++, mas nunca assim ativamente. Era só mantendo algumas coisas. Mantendo o OBS, né? Né, John? Tu lembra disso, né? Também deve ter mantido o OBS. digamos assim, Mandado. um fork do OBS, É, podemos dizer assim, não o né? OBS em si, né? Sim. Não, mas na verdade eu mandei pull request pro OBS na época. Ah, Eu mandou mandei. assim, Eu mandei alguns pull requests. Arrumei um bug que na época eu peguei que não funcionava no, no Linux. Tinha uma coisa que não funcionava com Pulse Audio olha na só. época. Dei uma estudada no Pulse Audio e descobri como resolver o probleminha no OBS. Sei. Mas agora tem que saber quem o do progenitor aqui, o Marcos, como é que tu começou aí Mas, nesse negócio? Conte olha, aí tua história. eu confesso que eu não lembro bem como que eu comecei. Eu lembro que eu mandei alguns patches pro kernel Linux, eu não lembro por quê. Acho que foi em 2009, 2010, alguma coisa assim. Na época acho que eu usava o Ubuntu, Ubuntu 8, alguma coisa. Também não lembro. E aí eu acabei mandando alguns patches pro kernel, assim, mas nada muito. Somente cleanups, assim, limpeza de código, coisas do tipo. E aí depois eu acabei indo pro LibreOffice, porque eu fui no FISLE e eu vi uma palestra do Olivier Hallot, que hoje em dia trabalha com documentação do LibreOffice. E ele disse que quem programa C++ na época. E eu caí nessa mentira. Essa Eu caí falácia. nessa falácia, exatamente. Eu comecei a contribuir com o LibreOffice, né? E aí eu fiquei um tempo e tudo mais com o LibreOffice. Acabei até ajudando um módulo chamado Math, que é um módulozinho para fazer fórmulas matemáticas, bem interessante assim, para fazer de forma gráfica, né? Plotar fórmulas matemáticas, e aí acabei fazendo uma featurezinha ou outra
Mas aí eu acabei voltando depois para Linux, para kernel, para essas coisas desse gênero, né? E aí contribuí com outros projetos como o libvirt. Eu nem lembro assim, agora de cara assim, a gente acaba esquecendo, né? Sim. Mas eu acho que foi desde 2010, 2009, alguma coisa assim, quando eu entrei na faculdade. Acho que estudava com vocês. Mas aí, mais recentemente, eu estou contribuindo com o kernel Linux, mais focado com file systems e com BTRFS. E aí acabei entrando na SUSE justamente, eu acho, por causa desse meu background com kernel Linux e com open source em geral. Eu acabei entrando na SUSE, vai fazer 2 anos agora, a SUSE que mantém o SUSE Enterprise Linux e também ajuda o OpenSUSE. Acabei que isso me ajudou bastante, assim, mas dizer a trajetória, assim, de sopetão, eu não lembro, assim, mas... O cara começa desde as viagens ali para a Alemanha, nas conferências LibreOffice, até hoje em dia, vai longe o negócio, né? Verdade. Na época eu tinha ajudado o LibreOffice, eu estava ajudando bastante, eu e o Vans até, esperar ele voltar do café. E aí a gente foi para Brasília, a primeira vez que eu tinha viajado de avião foi por causa do LibreOffice. A gente foi para Brasília num evento chamado Conseg, não lembro como é que fala agora, e lá tinha pessoas ligadas ao LibreOffice. E aí de lá, então, eu acabei recebendo o convite de ir para a Alemanha, porque lá ia ter um Hackfest, que eles chamam, com o pessoal que era da Red Hat, da SUSE na época. As pessoas que trabalhavam full time com isso, elas iriam estar lá. Então, era uma boa oportunidade de conhecer essas pessoas. Eu acabei tendo que fazer o passaporte em 2 meses, assim, meio rápido. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito bacana que eu tive na época e que só fez pensar que o open source traz esse tipo de oportunidade, assim. Eu comecei como qualquer pessoa que começa a contribuir, digamos, e eu acabei recebendo essa oportunidade na época e foi algo transformador para mim, assim. Só digamos, reforçou essa minha vontade de continuar contribuindo e hoje, graças a essa minha continuidade, eu acabei entrando na SUSE, que também eu trabalho full time com open source, né? Sim. Eu acho que eu fui também, porque eu basicamente comecei acho que pelas primeiras contribuições que eu fiz, foi numa empresa porque numa empresa que eu trabalhava na época em Blumenau, essa empresa, ela mantinha alguns projetos que utilizavam um framework PHP open source. E na época eu vi que eu queria adicionar, literalmente, eu queria adicionar algumas coisas que faltava assim no framework e foi aí que eu olhei o código-fonte no GitHub, vi que era open source, fiz a sugestão da adição, digamos assim. Talvez deve estar até hoje lá o commit, mas é algo assim que foi... O que foi bom para mim na época foi a recepção da comunidade, digamos assim, porque ali, o pessoal que trabalhava em cima daquele framework, e era um framework que até hoje em dia é bastante usado, o pessoal era bastante receptivo, assim, o pessoal era, quando eles viam que era alguém que estava fazendo pela primeira vez contribuição, eles iam lá, explicavam, eles tinham a paciência, digamos assim, de conduzir a pessoa pelo processo. Não, você tem que fazer assim, você tem que ler isso aqui, você tem que entender isso aqui, você roda os testes assim. Então, foi uma pessoa na época ali, que foi a pessoa que pegou a minha pull request, ela foi uma pessoa muito, digamos assim, receptiva. E depois, com o tempo, daí eu também fui trabalhando um pouquinho, eu saí um pouco do PHP, foi um pouco pro Go, aí o Go foi aquela, como é que é, paixão à primeira vista, né, porque daí todos os problemas que eu tinha no PHP saiu no Go, mas aí eu ganhei outros problemas de brinde, né, então troca 6 por meia dúzia, né. Só acaba normal. problemas, né? Normal. Mas, digamos assim, é interessante porque daí eu contribuí para alguns projetos do Go, eu acho que o que eu fiz o próprio Go em si, a linguagem em si, eu também já fiz uma contribuição. O problema é que minha pull request já estava uns 3 anos aberto lá e
digamos assim, desculpa o palavrear, mas cagaram para mim ali, né? mas é interessante porque a questão assim de você, todo esse processo de onboarding, digamos assim, né, de você você agora você está contribuindo, o seu código, o seu dedo está nesse projeto, então tem toda essa questão. Aí depois de um tempo que eu estava no Go, contribuí ali para o próprio Go em si, para o Docker também, é um projeto maior. Aí agora, ultimamente, por causa desse, digamos assim, desse histórico e dessa questão de conseguir aprender mais com o Linux, que normalmente no mundo do Linux é mais comum você ter projetos open source do que no Windows e outros sistemas operacionais, mas no mundo Linux isso é bastante comum e devido a isso eu acabei aprendendo muito mais sobre Linux, aprendendo um pouco, não que eu saiba alguma coisa hoje em dia, mas eu consigo me virar, e hoje em dia eu estou trabalhando na AWS aqui em Dublin, na Irlanda, e já estou agora desde março desse ano. Eu cheguei antes da pandemia e agora está a pandemia aqui, daí ferei. Estou trabalhando remoto de casa na Europa, pelo menos, né? Isso é bom. Bem-vindo ao clube. O Alexandre é a mesma coisa, né? Pô. A diferença é que eu vim em 2018, né? É verdade. Um pouco antes. Bem antes, na verdade. Sim. Mas eu tô na República Tcheca, não na Irlanda. Então Sim. É um pouquinho diferente. Pois é, mas sim. Eu ia perguntar, vocês acham que com essa questão da pandemia, com o pessoal trabalhando mais remoto, acho que isso pode ajudar de alguma forma eu não diria incentivar, mas contribuir e ajudar as pessoas a ter mais interesse nesse tipo de projeto, ou acho que isso não interfere em nada, é questão de interesse mesmo e é por aí? Olha, eu diria que talvez um pouco ajudaria, mas eu não vejo muita diferença assim, porque quem já tinha interesse já procurava, quem já tinha algum interesse já procurava, tipo, mesmo com ou sem a pandemia. Agora, o fato de estar em casa toda hora ou de ficar mais tempo em casa pode ser que algumas pessoas tenham mais tempo para determinadas coisas, em vez de talvez a pessoa saía mais, ela não pode mais sair, talvez ela procure fazer alguma coisa diferente no tempo dela. Se ela não for assistir Netflix, por exemplo, ela pode, quem sabe, procurar e começar a contribuir com algum projeto open source, mas Sim. eu não sei, acho que teria que analisar, alguém fazer uma pesquisa, sei lá, baseada em commits, no GitHub e em outras plataformas, e ver se teve alguma diferença, tipo, fazer tipo uma comparação. Cada ano tinha tal porcentagem ou quantidade de milhões de pull requests por causa da pandemia durante esses 6 meses. Teve algum impacto? Foi mais? Foi menos? Seria alguma coisa interessante. Eu acho que talvez o fato de estar em casa pode ser que as pessoas contribuam ou que elas estudem. Tipo, eu tô fazendo mais cursos online, assim, eu tô procurando umas coisas assim para estudar, não em si contribuindo mesmo com projetos. E eu também tô tendo mais tempo para trabalhar nos meus projetos que eu tenho open source, porque eu acho que eu contribuo mais para os meus projetos do que tipo para projetos de terceiros ou para os projetos da empresa, né? Sim. Isso é um negócio que porque se tu for pensar, é um negócio muito importante, porque tu imagina assim, é um tempo que tu precisa dedicar àquilo, né? Você precisa ter um tempo para dedicar ao projeto. Então, esse tempo, se você simplesmente precisa reservar por exemplo, antes o pessoal, ao invés ou digamos hoje em dia, o pessoal, ao invés de perder tempo, sei lá, no trânsito, indo para o trabalho, pode ficar em casa e, quem sabe, acabar descobrindo um projeto aí que a pessoa tem interesse e... A pessoa vai gastar o tempo dormindo a mais, pode ter certeza. Ela vai dormir até mais tarde. Talvez algo que influencie negativamente é o fato de agora as pessoas estarem mais tempo em casa, e aí quem tem filhos e tudo mais acaba se vendo na obrigação de gastar, não digo que é algo bom ou algo ruim, né?
mas tipo, ficando mais com a família ou tendo que resolver até mesmo outros problemas que não tinha antes, quando não estava dentro de casa, né? Sim. Aí a pessoa acaba ficando sem ânimo para, digamos, gastar mais tempo ainda. Porque uma das reclamações que a gente tem na empresa das pessoas é que muita gente não tem ambiente adequado em casa ou que tem a família em casa, e daí tem os filhos que atrapalham, aí por causa da pandemia não tá podendo ir para a escola, aí às vezes acaba tendo menos tempo, ou às vezes até complica mais do que se a pessoa tivesse, vamos dizer, ela tá indo para o escritório. Beleza, ela tem às vezes 1 hora e meia de almoço. Uhum. Algumas pessoas almoçam em menos de meia hora. É possível? É possível. E elas podem usar esse outro tempo para fazer alguma contribuição. Ou até mesmo durante o trabalho. Acho que é meio difícil, dependendo da empresa. A não ser se tu trabalha realmente com open source, tu vai estar contribuindo, mas geralmente vai ser algo relacionado ao trabalho. Um pouco difícil. Em outros empregos que eu tinha antes, eu fazia exatamente isso. Eu almoçava bem rápido e acabava gastando um tempo do almoço para, quando a empresa permitia almoçar, né, na própria empresa, eu acabava contribuindo meio-dia, assim, no meu horário de almoço, né? Sim. Isso aí ajudava na época, mas aí, se for pensar hoje em dia, não sei se tem mais pique para ficar comendo rápido. Não. Mas faz tempo já. Faz tempo. Porque tem a questão do digamos assim, pelo menos para mim isso pega muito, a questão do cansaço mental, né? Tu, por exemplo, tu tá num dia, tu chega no final do dia do trabalho e tu pensa assim, cara, agora eu só quero desligar isso daqui, não quero mais saber, sabe? Então... Acontece bastante, Ô Vance, tu que voltou agora, responde uma coisa aí. Tu começou no open source por culpa do Marcos também, ou não? Cara, eu não lembro, velho. Sério mesmo. Eu acho que ele teve um fator importante, mas eu não lembro de ver se eu já fazia alguma coisa ou não. Eu lembro que quando... Eu tinha essa influência toda na época aí. Tem sim. Não, é que assim, tá ligado que, tipo... É que eu comecei... assim, meu primeiro contato com programação foi na faculdade. Então, meio que foi acontecendo ao mesmo tempo, porque acho que eu conheci o Marcos no terceiro semestre, uma coisa assim, e acabou que daí ele já estava fazendo e eu meio que, vamos lá, né? Nunca fiz, tamo aí, né? Mas acho que sim, acho que tem um fator bem grande aí. Não sabia dessa tua história também. Não sabia. Ó a influência. Né? Desculpa, nem imaginava. Quero pedir publicamente desculpa para os senhores. Vamos colocar o Marcos como cargo de influência. Eu não sei se precisa pedir desculpas, porque eu acho que todo mundo tá bem posicionado na carreira, ou caminhando para alguma posição desejada. A gente não tá passando fome, então acho que talvez foi bom, né? Pois é, mas bom, falando ali da trajetória, além da trajetória, porque em algum momento vocês tiveram que escolher assim qual que foi o projeto que vocês querem contribuir. Vocês escolheram mais por interesse próprio, ou por, sei lá, interesse da empresa, ou por que razão, assim, especialmente? Eu por exemplo, normalmente, mas isso é uma questão um pouco pessoal minha, mas eu só consigo contribuir, talvez, ou trabalhar em projetos, gastar meu tempo em projetos que façam algum sentido para alguma coisa minha, algum projeto meu ou algum projeto da empresa, normalmente. Mas como é que é o caso de vocês? Bom, então, no meu caso, antes de eu entrar na Suzy, todas as minhas contribuições foram basicamente por interesse meu. Eu nunca tive nenhuma... como é que eu vou dizer? Nunca fui... as outras empresas nunca deram esse incentivo antes, né, para mim contribuir. O que acontecia às vezes era eu, digamos, chegar nos meus chefes e aí dizer, tem projetos aqui que fazem algumas coisas que a gente poderia usar. E aí eu acabava lendo o código, acabava achando uma coisa ou outra. Foi no caso do libvirt, que eu achei um problema ou outro, e eu acabei corrigindo.
Mas então, eu nunca tive nenhum incentivo antes de entrar na Suzy. Assim. A Suzy é uma empresa que eles dizem assim, se tu achar alguma coisa que for um problema upstream, se tu quiser contribuir, pode ir lá e fazer, né? Pelo menos no time que eu estou agora, né? Mas antes disso, era todas as minhas contribuições foram basicamente interesse meu. E aí, às vezes, coisas aleatórias, assim, como teve kernel, LibreOffice, outras coisas completamente diferentes. Que acabou sendo bem interessante, porque eles têm comunidades bem diferentes também. E acabei, pelo menos, vendo bastante diferença entre elas, assim. Isso foi bom para mim saber para onde que eu ia depois, né? Para achar coisas parecidas, né? Sim. Bacana. Quer fazer alguma pergunta pro Marcos? Quem, eu? Eu achei que tu ia falar alguma coisa. Não, eu ia perguntar, talvez também uma questão, e agora reavaliando também, eu penso assim que muitas vezes acontece de você querer estudar algo ou como algo funciona e você tendo acesso, obviamente, ao código-fonte, aquilo ali acaba sendo um livro aberto para você, então você basicamente só precisa do tempo para ler aquilo e entender como aquilo funciona. E eu também lembro de algumas situações que eu tive que fazer isso justamente, às vezes tem, sei lá, tem algum caso, não sei como é que é a tradução em inglês, mas os edge cases, né, que são aquelas exceções da regra que você tem que tratar e você tem que entender como aquilo funciona, né. Então, e isso acabou me, pelo menos pelo que eu tive de experiência, acabou me forçando a estudar o código-fonte de algumas coisas e entender por que às vezes uma coisa numa situação X funciona, numa situação Y não funciona, ou o que muda de um para outro, né? Então, é algo que também acabou contribuindo, digamos assim, para cair nesse mundo open source. Esse teu comentário é bem interessante, porque tu me fez pensar que tem um projeto que eu não contribuí, nunca mandei por request, até onde eu lembro, mas é o projeto que eu mais li código-fonte, que é o Django. É um projeto que meu Deus, eu li aquele, cara, às vezes alguma coisa não funcionava, eu ia lá e olhava no código-fonte, porque eu não entendia por que os negócios não funcionavam. Sim. Eu acho que é o projeto que eu mais li o código-fonte para entender as coisas, de como funciona no Django. Tipo, às vezes eu ia na documentação, não tinha explicação muito detalhada, ia lá e olhava código-fonte, entendeu o que uma função estava fazendo. Sim. Mas eu acho que eu nunca mandei um pull request, ou contribuir pro Django, até onde eu me lembro. Sim. Mas no meu caso, voltando à pergunta anterior, eu tô até com branco aqui. Assim, eu contribuo para projetos quando eu tenho algum problema, alguma coisa não está funcionando, vamos dizer. Mas é relativo, assim. O LibreOffice, na época, eu acho que foi o primeiro projeto que eu contribuí. Era por causa mesmo do Marcos e do Vance, que a gente contribuía em grupo. Aí a gente ficava trocando figurinhas e conversando sobre. Então eu contribuí, acho, quase um ano pro LibreOffice, mandando o request. Aquele, né? Pessoas normais, o que eles fazem com os amigos? Eles vão lá, jogam play, jogam futebolzinho. Bate bola, né? Bate bola. O que o programador faz? Vamos sentar aqui e fazer programação esportiva, cara. Vamos fazer essa coisa que funciona. Compilação esportiva, é isso aí. Esse é o termo. Mas muitos projetos que eu contribuí foram relacionados ao trabalho mesmo, porque vamos dizer que eu já trabalho com open source alguns 5 anos ou mais, talvez. Mesmo que a empresa anterior que eu estava não era open source a plataforma, a gente criou vários projetos open source e a gente usava projetos open source. E sempre foi da cultura de a gente estar usando, a gente pode contribuir para o projeto. E, às vezes a gente achava bug nos projetos que a gente usava e a gente mandava pull request numa boa para eles. Então, nesse caso, eu contribuí algumas vezes para o OBS, não para o OBS da Suzy, para o Open Broadcast Studio, para fazer streaming de vídeo, porque eu trabalhava com streaming de vídeo. Aí eu fiz algumas contribuições para o OBS. Mas outras contribuições que eu tenho, tipo, eu contribuí algumas coisas para o OpenShift, mas
mas acho que foi na questão de documentação ou outras coisas, não OpenShift Core mesmo. Mas é porque eu trabalho com isso, é parte... A gente tem coisas no OpenShift, né? O meu time atual tem umas coisas no OpenShift, então a gente faz meio que parte do OpenShift. E fora isso, tem os meus projetos open source, que basicamente, às vezes eu quero uma biblioteca, às vezes eu quero alguma coisa para usar, sabe? É que eu não acho ninguém que tem alguma determinada biblioteca para resolver determinado problema. Eu vou lá e crio e boto como open source. Então, essa é uma das coisas que também eu faço bastante, contribuo para os meus projetos. E alguns deles até que tem, assim, até que são meio famosinhos, vou dizer. Mas é porque eles são temas. Tem o tema pro Pelican e tem o tema pro Hugo. Então, o povo gosta de tema. Sim. E aí tem são os projetinhos que tem um certo sucesso. Sim. Mas... sim. Pode falar. Não, eu ia adicionar essa questão. Isso é pelo menos hoje em dia talvez eu não escuto mais tanto isso, mas tempos atrás eu escutava muito isso. Eu tenho isso aqui, mas não é do jeito que eu queria. Então eu vou fazer. Se não é do jeito que você quer, às vezes você acha uma biblioteca, às vezes você acha um projeto. Pô, mas não é do jeito que eu queria. Então o que a pessoa faz? Beleza, pega o código-fonte, faz a sua versão, faz como tu quer, resolve o teu problema, né? Então você tem essa opção. Sim. É basicamente isso que eu faço, às vezes. Não tem um negócio que resolve. Ou tinha um negócio que resolvia numa linguagem, tu muda para outra linguagem, às vezes tá criando algum projeto em uma outra linguagem. Não tem nessa linguagem, tu só pega e refaz um projeto similar. Sim, faz uma tradução, sim. Mas tem um projeto que eu ajudo há vários anos, nem sei quantos anos, talvez 6, 7, que não é com código, não. Que eu contribuo, eu digo que eu contribuo com o Firefox porque eu já reportei vários bugs. Eu costumo usar as versões de teste do Firefox no dia a dia para ficar pegando coisa que não funciona para os outros usuários. Vira e mexe, me dá dor de cabeça. Mas tem sido, não, na verdade tem sido bem estável. Comparado da época que eu usava o Firefox no Windows e testava ele no Windows, nossa, dava uma dor de cabeça, tipo, vivia dando pau, sabe? Agora no Linux, usando o Nightly ou o Firefox Developer Edition, eu acho eles bem estáveis. Às vezes tu acha um caso de algum site que não carrega, não renderiza ou dá algum problema, mas é bem difícil achar alguma coisa tipo que dá crash no Firefox e ele morre, sabe? Esses dias eu peguei mas alguém já tinha reportado. Aí já estava sendo analisado, mas é um dos projetos que eu... Na verdade, acho que é o único projeto que eu, vamos dizer que eu sou assim, ativo, que eu até hoje contribuo dos projetos que eu comecei, é o que eu contribuo há mais tempo, né? No meu ver. Sim. Pois quer adicionar alguma coisa, Marcos? Não, eu só ia comentar que do meu lado também, a escolha dos projetos que eu participo geralmente é baseado no que eu tenho interesse no momento. Então, quando eu comecei, era o LibreOffice com o pessoal, porque era na época que eu estava aprendendo a programar e eu queria aprender C++, por exemplo. Aí eu escolhi o LibreOffice. Depois, comecei a me interessar por sistemas distribuídos, aí dei uma olhada no ScyllaDB, comecei também no Kubernetes, aí agora containers, que está na moda e tal, mas assim, vai muito do interesse pessoal, assim, nunca foi muito pela empresa, né? Agora, como a SUSE é uma empresa que vende software livre, até tem mais, digamos assim, motivações por parte de trabalho, mas se não fosse isso, seria muito mais por vontade própria de aprender uma coisa diferente do que realmente alguém dizendo que eu preciso fazer em determinado projeto, coisa do tipo. Sim. Até porque considera que essa área de TI é um pouco crítica, essa questão de a cada 6 meses as coisas mudam, então é importante se manter atualizado. Sim. Queres adicionar alguma coisa, Marcos? Tá. Não, é isso também, é a mesma história comigo, assim, como eu disse antes, hoje em dia, basicamente, estando lá na SUSE, tem esse porém também, que a SUSE contribui bastante, cria projetos, então até fica fácil de ter interesse, porque a SUSE tem vários mantenedores também,
aí vai de kernel, de outros projetos, aí basicamente é só chamar no chat e conversar, assim. Então, facilita bastante, assim, quem tem interesse em trabalhar com software livre, assim, entrar numa empresa tipo a SUSE ou outras empresas grandes também de Linux ajuda bastante nisso, assim, sabe? Eu tenho interesse nisso. Manda um chat, manda um e-mail, é fácil de entrar em contato com pessoas chave, digamos, né, desse Sim. tipo de projeto. Então isso, pelo menos, é algo que me motiva, pelo menos no que eu estou fazendo agora, porque existem pessoas bem bacanas que estão querendo pessoas interessadas, né, para contribuir. Então, se você se mostra prestativo também, elas também se mostram, e aí dá para aprender bastante e ajudar algum projeto que você tem interesse. Sim. Essa questão de empresas até é interessante, porque tem empresas que é o caso da SUSE e outras que basicamente se mantêm em cima de projetos open source, ou mantêm aquela ideia do suporte, né? Porque mesmo quando você vai para a linha empresarial, não adianta, você precisa ter, digamos assim, como é que eles falam? Espinha dorsal? Não, você precisa ter suporte, né? Você precisa, se der qualquer problema aqui, você precisa ter o suporte de uma outra empresa, e a SUSE é um exemplo disso, né? Eles mantêm isso, mantêm vários produtos, vários serviços relacionados a essa questão do open source. No caso, por exemplo, da AWS, é até interessante, porque a gente é meio que cliente, assim, dessas empresas. Então, a AWS, ela cria muitas soluções em cima de código open source. Claro que a AWS, pelo tamanho, e isso é uma coisa que eles acabam sempre vez ou outra colocando para as pessoas, é que não tem problema. Por exemplo, a AWS, ela tem política para projetos open source, então tem não tem problema nenhum utilizar um projeto open source, porém existem algumas restrições com a questão da licença, né? Então, por exemplo, tem algumas licenças como a MIT, não tem problema nenhum usar. Agora, outras licenças que nem a GPL, aí não é possível, por questões legais propriamente. Mas eu vejo que, mesmo internamente, falar com o pessoal que mantém alguns projetos open source que a AWS tem, é interessante ver como é que esse pessoal acaba sendo bastante receptivo, e a própria cultura da empresa acaba favorecendo a você ter, digamos, eles chamam assim de ownership, né, que você é o dono do problema, digamos assim. Então, você toma a iniciativa, você é o dono do problema, você resolve o problema. Então, a própria cultura da empresa acaba favorecendo as pessoas que fazem isso. E, claro, o open source acaba sendo uma boa via, porque de novo, né, você consegue aprender, você consegue melhorar, você consegue customizar, então tem diversos pontos ali. Bom, talvez falando um pouco mais sobre a questão, como é que está o cenário, talvez no Brasil, como é que está esse cenário do open source no Brasil, porque eu vejo assim, algumas empresas, principalmente de Blumenau, que é onde eu trabalhei um tempo, eu vejo que muitas empresas ainda talvez não que não tenham interesse, mas algumas até são um pouco contra isso, utilizar às vezes ferramentas open source, ou projetos open source, por talvez preconceito, talvez seja a palavra, ou às vezes por não entender como é que funciona exatamente o mecanismo do open source, mas às vezes acredito que é mais um preconceito, a questão da gestão das empresas, de não utilizar, ou às vezes não utilizar publicamente esses projetos, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas como é que vocês acham que está o cenário assim no Brasil? Eu acho que no Brasil as pessoas ou as empresas estão tendendo mais a utilizar projetos open source hoje em dia do que alguns anos atrás, ou ainda está nessa questão de não, é tudo privado, é tudo código fechado, e é isso, simplesmente porque eu preciso do suporte daquilo. Eu acho que é uma pergunta difícil de responder, porque tem que ver que ninguém trabalha para empresa brasileira aqui. Então, mas já trabalhou, né? Então. Mas, cara, tipo, eu tô em vários grupos do Telegram e o pessoal usa, vamos dizer, bastante coisa.
de ferramentas open source, tipo, tem muita gente usando Docker, tem muita gente usando Kubernetes. Se for para os grupos de Data Science, a maioria usa Python com Pandas e outras ferramentas, tipo NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, essas coisas que são tudo open source. Eu acho que hoje em dia, tipo, dependendo da área que tu estiver atuando, não faz, ou vai ser meio difícil de tu conseguir trabalhar ou produzir algum produto sem usar ferramentas open source. Tipo, beleza, tu não quer usar Kubernetes, não quer hospedar, tipo, manualmente. Existem outras opções. O OpenShift ainda é uma delas, que é o open source também. Se for para o Google Cloud não é open source, mas ele é baseado no Kubernetes. Se for para o DigitalOcean, mesma coisa, é baseado no Kubernetes. Então, mesmo que sejam serviços de algumas empresas tá oferecendo, eles são baseados em produtos open source. Até mesmo a AWS tem várias coisas baseadas em produtos open source. O que eles dizem é que você pode utilizar, por exemplo, um banco de dados na nuvem, só que a API é compatível com um banco XYZ, por exemplo. Né? Basicamente. Se for ver, tem a questão... Talvez tem gente usando o Oracle ainda. Tem gente usando mais... como é que é? SQL Server. Até onde eu sei, essas coisas não são open source. Então, existem empresas que vão preferir usar, talvez, por causa da licença do suporte, que às vezes é melhor, mais fácil, do que conseguir... tem uma MariaDB. Quem é que vai dar suporte? Tu vai ter que achar alguma empresa que presta suporte. Talvez é difícil achar uma empresa que presta suporte no Brasil. Sim. E, se for ver, tem linguagens de programação que não são open source. Agora, não sei se ainda tem isso. Talvez. Até o C# é open source hoje em dia, né? Tem o VS Code, não precisa mais do Visual Studio. Então, eu acho que muita empresa que talvez usava o C# e Visual Studio parou de pagar licença e começou a usar VS Code. Não sei. Mas eu acho que hoje em dia, assim, tu dizer, não vou usar nada open source, é difícil. Vai ser bem difícil de dizer, de tentar fazer isso. E eu nem vejo motivo para fazer isso, sabe? Sim. Eu vejo assim, um bom exemplo da questão de linguagem, por exemplo, um negócio que eu trabalhei que era o Delphi. Delphi até hoje é código fechado, tem a IDE e é isso. Só que tem aquele problema, o dia que a empresa que é dona do Delphi decidir não é mais interessante para a gente manter essa linguagem, a IDE morreu, simplesmente, acabou. Mas, só para lembrar que o Delphi morreu, né? A Borland faliu, ou foi comprada, ou sei lá o quê, e o projeto meio que morreu por uns 10 anos. Com a Borland aconteceu, que até onde eu sei a história, é que a Microsoft comprou, ou não comprou, né? A Microsoft pegou os engenheiros bons da Borland para fazer o C#. Essa é a história que eu ouvi uma vez. Por isso que a Borland acabou falindo, porque os engenheiros saíram para ir trabalhar na Microsoft. Tanto que hoje mudou de nome, é Embarcadero, é o nome da empresa, basicamente. Que eles compraram. Sim. Mas sempre tem esse problema, porque você acaba, digamos, se toda a tua solução é construída em cima de algo que é código fechado, digamos assim, algo que você não tem controle, você vai estar refém de uma empresa. No caso, pessoas, né, que gerenciam essa empresa, mas se a empresa decidir que não dá mais suporte, você se ferrou. Se a empresa decidir que simplesmente, a gente não vai mais manter esse produto aqui, você também se ferrou, porque a hora que der algum problema, você não vai conseguir resolver, simplesmente, né? Então, e às vezes quando você tem um problema, você tem que abrir um chamado para um suporte, que aí o suporte tem que ter vontade ou tempo de te atender, e né, a gente sabe como é que é suporte, a maioria das empresas no Brasil não tem a quantidade suficiente de pessoas para a demanda, né? Então, é complicado essas coisas, mas sim, acontece. Mas eu acho que tudo depende, né? Tipo, se tu está trabalhando com desenvolvimento, porque se tu for trabalhar estiver trabalhando em outras áreas, aí nem sempre tem opção software livre, tipo design gráfico, ainda acha alguma coisa? Tem GIMP, tem Inkscape, tem... Mas padrão do mercado é Photoshop, não adianta. Aí que tá, tipo, edição de vídeo, sabe? Quem tá em outras áreas, talvez a parte de marketing, publicidade, aí já começa que às vezes fica difícil
às vezes até mesmo para sobreviver no Linux, mesmo que tenha alguma ferramenta open source, não open source, mesmo que tenha uma ferramenta gratuita, às vezes só tem para o Windows e para Mac, não Sim. tem a versão para Linux, então às vezes complica isso. Mas se tiver na área de desenvolvimento, eu acho que tu consegue sobreviver só com software livre e não tem motivo nenhum para optar por alguma coisa proprietária, a não ser que tu esteja usando algum serviço, plataforma, daí não tem muito o que fazer. Sim, de fato. Tanto que, não, essa questão, assim, você pode perfeitamente hoje, e tem ferramentas e bibliotecas e produtos suficientes para você construir tudo em cima de seus serviços, seus produtos em cima de código de open source, né? Não tem opção, não falta. O que eu vejo muitas empresas fazerem, assim, como é o caso das clouds, né? O caso da AWS. Por exemplo, assim, a AWS tem, sei lá, tem um banco de dados e você não quer ficar refém da AWS ou do suporte da AWS. Então, às vezes, o que a AWS muitas vezes faz? Ela cria uma versão dela daquele banco de dados. Então, para você não ficar refém, você utiliza simplesmente, por exemplo, o MongoDB. Existe o MongoDB, que é open source, e tem o MongoDB da AWS, que daí é o DocumentDB, né? Então, a API é compatível. Se você quiser utilizar a AWS, você pode, com o DocumentDB, então você tem todos os benefícios do serverless, mas se você não quiser, e o dia que você não quiser, você também pode utilizar em outro lugar, né? O único problema é que você vai ter que pagar a transferência de dados de uma cloud para outra, né? Mas isso o problema, a cloud já tem esse problema, né, da transferência de dados, o custo de transferência, que é aquele famoso cloud lock-in, né, que você trava numa cloud simplesmente. Na verdade, às vezes nem é só pelo custo de transferir de uma cloud para outra. Na verdade, é porque não existe um serviço na outra. Tem coisa que tem na AWS que não tem no Google Cloud Platform, que não tem em quais são as outras. Isso, sei lá, sabe? É complicado. É complicado, às vezes, tu começar um produto em cima de uma plataforma e começar a usar tudo que ela oferece, tu pode realmente ficar refém dessa plataforma, e se um dia ela deixar de existir, ou se o serviço parar de existir, o teu produto pode ficar obsoleto ou parar de funcionar. Sim. Então, às vezes vale a pena pensar se vale a pena talvez usar certos serviços, ou se às vezes é melhor talvez tentar achar algo similar que é open source. Pelo menos, mesmo que o projeto morra, projeto open source nunca morre. Se alguém decidir, não, eu vou continuar tocando, vou fazer um fork, pô, tá lá. Aconteceu com o que era o MySQL, né? Sim, a Oracle basicamente ferrou com o projeto MySQL, o pessoal do MySQL saiu e fez o fork, que é o MariaDB, que é o MySQL hoje. Sim. E o MariaDB é open source e tá lá. Sim, então tem esses casos, né? Sim. Não, mas essa questão ali e é tudo um trade-off, se for pensar, porque, beleza, por um lado, você quer evitar não ficar dependente de um serviço de uma empresa, mas, às vezes, talvez naquele momento, naquele instante, faça sentido você fazer aquilo, porque você vai otimizar a questão de custo, questão de desempenho, questão de performance, e naquele momento talvez faça sentido usar aquele serviço, né, aquele produto, né? Então, muitas empresas também fazem isso. É o exemplo, por exemplo, do serverless, o Lambda da AWS, ou o Cloud Function da Google Cloud, né? Que você não gerencia nem servidor mais, você só coloca o código lá e Deus sabe aonde aquilo ali vai rodar, sabe? Então, basicamente é isso, né? Mas coisa assim. E se continuar nessa linha ainda, cara, dá para construir um produto, um serviço ou uma empresa só usando serviço de graça, ou só o free tier dessas empresas. Sim, a camada gratuita, né? Sim. Tipo, se não tomar porrada, é claro, né? Porque geralmente tem limite de request para 1 milhão. Mas assim, se tu tá só começando, pô, pra alguém às vezes não tem dinheiro e só quer conseguir às vezes 1 ou 2 clientes para continuar, tipo, gerar uma renda e continuar, tipo, desenvolvendo a plataforma, talvez pro início pode ser algo bem interessante, porque a pessoa talvez consiga sobreviver uns 3 meses sem, ou às vezes menos ou mais, sem precisar gastar muito dinheiro por causa dos limites gratuitos que existem em algumas dessas plataformas. Sim.
Mas agora deixa eu puxar o Vans e deixar ele puto ao mesmo tempo. Para todo o resto dos problemas existe Kubernetes. Entendeu? Basicamente é isso. A gente ganhou uma perguntinha aqui no chat. Só quero dizer uma coisa. Você não precisa do Kubernetes. Você precisa do Kubernetes lá pela quinta ou sexta tentativa, provavelmente. Mas enfim, só queria dizer isso aí. Sim. Deixa eu deixar meu ponto aqui primeiro, mas... Olha, tipo, só para... o Kubernetes resolve vários problemas de uma forma maravilhosa, mas eles introduzem uns outros que é pior do que se tu tentasse manter talvez uma instância rodando, tipo, com serviço instalado lá. Por isso que às vezes eu acho meio overkill para algumas coisas. Talvez o Docker Swarm é melhor para certos workloads, ou talvez mesmo instalar diretamente na máquina e sabe, mantém lá, tipo, se não for um negócio que precisa ser totalmente escalável. Sei lá, cara, tu vai botar um negócio para rodar e tu só quer se preocupar com a aplicação, mano, se tu tá usando Kubernetes, tu tá fazendo errado. E tipo assim, tem uma cacetada de plataforma aí que tu só manda uma imagem e ela roda. Foda-se onde é que tá rodando. Tu não precisa saber, tu só quer que a tua aplicação rode, saca? Sim. Então tu não precisa usar Kubernetes. Mas enfim, vai muito do caso de uso também. Sim. Não, mas essa questão do qual que é o teu workflow, qual que é a tua demanda, né? Porque também não adianta o pessoal usar Kubernetes para, sei lá, manter um site de... como é que é? Aqueles antigamente que tu acessava o site, deixava uma mensagem. Como é que era o nome disso ainda? Eu não lembro agora. Fotolog? Isso, acho que era isso. MySpace. Sim, para fazer esse... Isso, contabilidade. Algo mais simples ainda. Vamos colocar para hoje. Tu não vai usar Kubernetes para manter um site de to-do list, por exemplo, né? De lista de to-do, assim. Cara, não, mas realmente essa questão de... o pessoal na gringa fala que é over-engineer, né? Que eles falam. Que basicamente tu usar um elefante para matar uma formiga, né? Às vezes... exatamente. Mas isso acho que é um problema, assim, que talvez todo mundo que está... Eu não sei se talvez começando, mas até hoje em dia muita gente tem esse problema, que a pessoa que está naquela instância, aquele negócio, não, eu tenho que usar porque, não, isso aqui é novidade, eu tenho que usar. Às vezes não é para ti, né? Não é para o teu caso, não é para tua... Né? Na verdade, a maioria das vezes não é para o teu caso, porque isso foi porque existe eu só esqueci o nome daquela curva, que é basicamente assim, no começo é tudo novidade, todo mundo começa a usar, todo mundo, é legal, vamos usar, aí o pessoal começa a enxergar, não, tem problema aqui, tem problema, não funciona aqui, quando faz XYZ combinação, quando combina com o XYZ não funciona, aí cai em desuso, aí depois vai naquele platô, assim, não, agora tá crescendo, sabe? Foi assim, tá sendo assim com Kubernetes, foi com Docker, com várias coisas que surgiram nos últimos tempos aí, né? Com Java? Java, também. Por exemplo, essa semana eu vi uma notícia que o Java ele caiu pro PHP, ou PHP pro Python, mesmo. Oxe. É por causa da Data Science, provavelmente. Mas o Vans vai ficar de cara que eu rodo Kubernetes em casa. Não, beleza? Eu também rodo em casa, mas assim, é porque, primeiro, eu trabalho com ele, e segundo, porque eu acho legal brincar com ele. Mas assim, tu vai rodar um negócio de produção, tu não quer que tu receba uma ligação às 3 horas da manhã, porque, sei lá, a rede, a interface de, como é que é, o SNI lá, o Container Network Interface parou de funcionar por alguma razão. Saca? Sim. Porque assim, eu só quero fazer o meu sitezinho, beleza, mas tu precisa fazer ele rodar em algum lugar. Aí tu precisa configurar o Kubernetes, precisa configurar a rede do Kubernetes, precisa configurar o load balance na frente do Kubernetes, precisa configurar o storage dentro do Kubernetes. Porra, mano, tu só quer fazer a porra de um site, saca? Bota pra rodar em outro lugar. Assim, não, na verdade, tipo, eu não fiz nada disso. Eu uso o K3S que dá um monte de coisa de graça, mas o storage ainda é um problema pra mim. Que não tem um jeito muito fácil de resolver, a não ser com o NFS. Mas tem alguns... Não, mas aí é que tá o ponto. Tu tá se preocupando com
a layer mais baixa de storage. Tipo, cara, tu só quer rodar porra de um site, saca? É isso que eu quero dizer. Um app developer não precisaria saber dessas coisas, saca? Sim. Tu vai usar... Entendeu? Sim, isso é um problema, que eu gostaria que tipo, todo mundo trabalhasse com Object Storage e não Block Storage, porque daí resolve o problema no Kubernetes com Object Storage. Sim. Porque tu só dá a API do S3, de algum S3 compatible, e o problema tá resolvido. Agora é Block Storage. Ah, meu filho. Eu só tenho um computador. Eu não vou sair subindo um monte de VM para poder rodar o Ceph, sendo que nem vai rodar porque precisa de muita memória. Não faz sentido, sabe? Eu acho que nesses casos realmente é overkill, sabe? Sei lá, tu é freelancer e tu quer manter site de cliente. Beleza, seria legal usar Kubernetes porque padroniza tudo. Mas, cara, não vale o esforço. Não vale o esforço. Eu fiz um freelancer esses tempos e eu usei Docker Swarm para resolver o problema, porque Kubernetes ia ser overkill. Eu só fiz lá o Docker Swarm só para manter o serviço rodando, e se ele parasse, reiniciava. Porque eu não estava a fim de configurar nada para fazer automático. Então, só aqui lá um Docker Compose com Swarm e resolveu o problema. Sim, mas voltando no assunto do open source aqui, teve algo relevante no chat, que o pessoal estava... Por exemplo, a pergunta aqui do Jorge, né? Ok, vamos lá. Lê a pergunta. Sim, não, tá, aqui, ok. Qual que seriam os erros clássicos de manter um projeto de código aberto? Do tipo assim, ele deu alguns exemplos, né? Por exemplo, update samware, ou utilizar a porta 80 pública, coisas desse tipo assim. Olha, assim, talvez manter o projeto, erros principais, talvez seria mais no sentido... bom, acho que o pior erro que tu pode... o pior, na minha opinião, o pior erro que tu pode cometer é tu espantar o pessoal que está contribuindo para o teu projeto. Porque tu tem que ter um processo, digamos assim, a pessoa que está... Quando tu conversa com a pessoa que está contribuindo, tu tem que ser, no minimamente respeitosa, tem que fazer ela... se ela tiver boa vontade, claro. Se ela tiver nem aí, tu também não vai estar nem aí. Mas se a pessoa tiver boa vontade, é sempre bom discutir de forma amigável ali com a pessoa, porque daí você vai... você vai acabar dando a ela uma boa experiência e com isso talvez incentive ela a contribuir mais para o projeto. Então talvez... Eu acho que a pergunta é um pouquinho diferente. Tipo, que eu entendi, na verdade eu interpretei diferente, mas alguns erros clássicos de projeto pessoas, tipo update samware. Um erro clássico que já foi provado, que o povo faz commit de chave privada ou de dados privados. Esse é um tipo de erro clássico que até teve uma vez umas threads aí, e a AWS e outras empresas têm algumas ferramentas de monitoramento que se tu commitar alguma chave pública ou privada, na verdade, referente à plataforma deles, eles vão te notificar no tipo logo após. Então isso já foi provado que é um problema que acontecia. Eu acho que outros erros clássicos que talvez podem existir com alguns, talvez não só projeto open source, mas o que eu vejo é que tem pessoas que... Existe o Hacker News, aquele fórum lá para hackers, vamos dizer, né? Mas tem de tudo lá hoje em dia. Tem gente que chega lá e coloca um show NH. Eles mostram o projeto deles, o que eles fizeram. E às vezes eles botam para rodar o serviço num servidorzinho lá com 1 GB de RAM. Eles postam no Hacker News, aquele negócio lá vai conseguir, sei lá, 100k de acessos em 1 hora. E o servidor vai cair. Então, isso é uma das coisas também que se tem que se pensar. Não sei se o Marcos e o Vance têm algum outros erros clássicos de open source ou de código, de manter projeto. Cara, Não. sim. Vai lá. Não, eu ia só adicionar aqui, essa questão de tu... Porque
Pelo menos eu vejo isso. O projeto que tu tá colocando ali público, muitas vezes ele vai durar por um bom tempo, assim, vai ficar durante um bom tempo. Então, talvez um outro erro que a pessoa pode acabar cometendo é não dar, sei lá, atenção ao projeto, porque muitas vezes acontece, a pessoa cria o projeto em certo período da vida dela e depois ela acaba perdendo interesse naquilo, simplesmente. Também. Tem que ver que, tipo, às vezes eu criei um projeto meu para resolver um problema em determinada fase da minha vida ou para determinado projeto que eu queria. Passou 10 anos. Aquele projeto talvez não é mais relevante para mim. E às vezes eu não tenho mais interesse em manter. Do mesmo jeito que, tipo, eu falei que eu tenho alguns temas para alguns desses geradores de site estático. Eu não tenho interesse de manter uns que eu não uso mais. Então, às vezes o pessoal abre bugs e tal. Cara, se for bug mesmo, eu vou dizer pra pessoa, olha, vou mandar um pull request e resolver, eu vou aceitar e fazer o merge. Se for algo que eu tiver muita vontade, às vezes eu vou lá e eu tento resolver, se for algo que eu sei como resolver facilmente. Agora, se for gente vindo pedir funcionalidade nova, não sei o que, não sei, eu vou dizer, cara, faz um fork do tema e cria um novo, porque esse aqui já tem, tipo, tem coisa demais, sabe? Tem muita coisa, às vezes, no projeto que não, tu quer uma funcionalidade só para você, sabe? Não faz sentido eu perder o meu tempo aqui ou adicionar no projeto, porque é uma funcionalidade que ninguém vai usar. Então tem esses detalhes também. Acontece de projeto morrer. Acho que tem vários casos de projetos que aconteceu isso, que tipo, a gente mencionou o MySQL, teve o OpenOffice, que virou LibreOffice, e se for, acho que procurar, deve ter mais um monte de projetos que mudaram ao longo do tempo. E a gente tem outra perguntinha do Paulo. Eu acho que, não sei se o Vance queria adicionar alguma coisa. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Daí a gente parte para outra pergunta. Não, eu só ia dizer que boa parte dos problemas é mais gestão de pessoas do que de código mesmo. E assim, por exemplo, perguntou, o update firmware é bug. Quer dizer, depende do contexto, mas enfim. E config, mano, config não deve estar hardcode no código, então só essas coisas. Sim, mas isso é o tipo de erros, tipo update firmware, porque update firmware pra mim é alguma cagada que alguém fez, alguém esqueceu de botar o where. Mas geralmente o update firmware não é no código. Bug. É alguém que conectou no banco e executou a query na mão e esqueceu do where, porque no código geralmente tu testa ou tu roda num ambiente de desenvolvimento, e daí tu vai perceber que deletou tua base inteira, sabe? Agora, se tu conecta diretamente no banco de produção e roda um comando, já tá fazendo errado, porque não deveria nem conectar no banco de produção para executar comando assim arbitrariamente. Essa é a minha visão, né? Que poucas pessoas deveriam ter acesso ao banco de dados de produção, porque contém dados de pessoas. Tu tá lidando com leis, então tem dados pessoais, porque geralmente as pessoas não criptografam nenhuma informação nos bancos de dados, exceto a senha. Então, se tu achar alguém que criptografa toda a informação que é salva no banco, seria algo bem... não sei se talvez o Marcos... Não sei se o Marcos também quer adicionar alguma coisa. Eu sei que o Marcos tem experiência com Oracle, né? Então... Não, então, sobre essas coisas de update firmware e tal, não sei dizer nada sobre relacionado isso com software livre, mas como o Vance falou, acho que na maioria dos casos, problemas são geralmente relacionados à gestão de pessoas e como as pessoas que tocam os projetos, como elas conversam com os possíveis contribuidores, né? Já tive casos onde eu mandei patch, a pessoa foi meio grosseira comigo. Já tive patches onde a gente manda o patch e eles são muito bacanas, agradecem, acham interessante. Então tem de tudo em todo lugar e geralmente isso vai de encontro com a forma com que os mantenedores eles lidam com as pessoas que têm interesse, né, aí no projeto. Não sei se era essa a pergunta, mas era isso que eu tinha experiência. Outra coisa também eu acho que é bem interessante é a parte de documentação. Eu acho que também, se caso o projeto tiver uma boa documentação, acho que ajuda bastante também a atrair mais pessoas interessadas e até a
contribuírem, né? Porque a pessoa sente que tem que é algo organizado, e aí a pessoa se sente mais à vontade para entrar em contato e contribuir e tudo mais. Sim. Algo talvez que eu queria talvez adicionar, que eu lembrei agora, é que existem o caso das falhas de segurança, e até onde eu sei, ninguém adiciona intencionalmente nenhuma falha de segurança no código, mas às vezes acontece, alguém adiciona alguma funcionalidade ou altera alguma coisa no código, e aquilo abre uma falha de segurança. Posso dar um exemplo aqui de uma issue na verdade, eu já resolvi que eu fiz uma contribuição para o Docker na época, que era basicamente dentro, quando você rodava um container Docker, você conseguia identificar ou conseguia saber que a máquina que está rodando aquele container, ela tem uma placa de áudio, basicamente. E por que isso é uma falha de segurança? Porque normalmente servidores não têm placa de áudio, então você consegue saber se a máquina que está rodando aquele container é um servidor, que muitas vezes é um servidor de algum lugar, que normalmente tem uma segurança maior, ou é a máquina de um usuário, onde a pessoa pode, por exemplo, roubar os dados da conta bancária da pessoa, sabe? Então, esse tipo de coisa. Mas a solução foi na época também, a solução que eu fiz na época foi alterar basicamente 2 linhas, que era criar uma placa de áudio fake dentro do container, e resolver o problema daí. Mas acontece sim esses casos, onde você pode acabar adicionando uma falha de segurança no seu código. Mas para esses casos também existem situações onde normalmente até muitos projetos ele já tem uma forma de contato diferente para falhas de segurança, onde você já manda um e-mail para alguém, ou, sei lá, reportando sua falha de segurança, porque também tem o problema que se aquela falha de segurança for real, dependendo do projeto, isso é uma falha grave, e você colocar isso publicamente numa issue no GitHub, às vezes não pode ser interessante, porque outras pessoas podem usar aquilo para conseguir alguma informação, utilizar aquele erro, aquela falha de segurança para conseguir algo, sabe? Então, agora que tu mencionou, eu lembro de, pelo menos me veio 3 coisas na cabeça similar. Uma delas foi um bug no OpenSSL, se eu não me engano, que acharam uma falha de segurança grave e foram olhar no código, tinha um to-do naquela área do código, sabe? Alguém não implementou o negócio que era para ter sido implementado. Essa é uma das coisas que eu lembro. Não lembro quando é que foi, nem qual a falha, mas eu lembro que foi uma das falhas que teve. Outra famosa, eu acho que é o LeftPad, acho que era esse o nome, do Node.js, que era uma biblioteca que milhões de projetos usavam, alguém comitou um bug no negócio e quebrou um monte de outros projetos, porque era uma dependência desses projetos. Então esse também é um bem famoso. E tinha um outro, que eu agora esqueci. Ixi. Mas tinha uma outra coisa. De algum outro projeto que foi similar. Coisas assim. Então, você sempre tem que avaliar talvez quem está usando o teu projeto, porque pode introduzir uma alteração que quebra esses outros projetos, ou alguém, tipo... Se tu tem um projeto open source, às vezes tu não implementou tudo, alguém está usando, vai chegar uma hora que vai ter alguma falha de segurança, talvez. Então, isso é possível, mas na verdade poderia ser mitigado às vezes com mais testes ou com, não sei, alguma outra forma, mas sim. É coisa que acontece, né? Não é à toa que a gente tem tanta falha de segurança, tanta CVE ali. Quase todo dia já deve ter alguma nova, de alguma falha de segurança em algum projeto, então... Sim, e até muitas empresas, eu sei isso internamente, muitas empresas recebem essa CVE ali, assim, de forma privada, antes de virar público. Então, normalmente, quando virou público, aquilo ali já está mitigado, já está resolvido, muitas vezes. Sim, mas tranquilo. Vamos continuar aqui para outra pergunta do Paulo. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário dele. Então, eu tenho uma dúvida. Eu sou iniciante nesse mundo. Qual a melhor maneira de achar projetos para contribuir e por onde começar? Documentação ou qualquer outra área?
Eu diria que, atualmente, pelo menos eu penso isso, que o GitHub é basicamente a porta de entrada para quem está começando com open source, né? Então, agora, talvez achar algum tipo de projeto que queira contribuir, cai um pouco naquilo que a gente comentou, que depende muito do seu interesse, às vezes. Se você tem um interesse pessoal, às vezes num projeto, você usa para alguma coisa, às vezes você só quer para aprender, estudar, sem problemas, você pode pegar aquele projeto e estudar como é que ele funciona, porque nesse processo você também acaba aprendendo muito, né? Então, e outra forma também digamos assim, se você tem intenção, digamos assim, é uma forma, né? Mas você pode seguir ou não. Mas outra coisa que eu já vi o pessoal fazer às vezes a pessoa tem um grande conhecimento em alguma área, com alguma linguagem, o cara vai simplesmente lá no GitHub, vai lá na aba Explore, vai explorando ali e vê quais que são os projetos que tem mais likes, basicamente, e daí ele vai lá, contribui e coloca isso no currículo, digamos assim. Aí a pessoa coloca, olha, eu contribuí para esse projeto aqui, né? Então, também. Eu concordo em parte, eu concordo com algumas coisas, tipo, que projetos contribuir? Eu diria que o que faz sentido pense em algo que você já está usando, que você usa no dia a dia, porque vai ser muito difícil, sei lá, tu nunca trabalhou com C++, tu nem usa o LibreOffice, para lá e começa a contribuir para o LibreOffice, que nem foi o meu caso. Eu não usava muito o LibreOffice, não, nem uso até hoje, tipo, não trabalho com documentos de texto. Então, às vezes fica um pouco difícil de contribuir com um projeto que não usa, ou até tu pode perder o interesse, porque tu não tem uso. Tipo, do mesmo jeito que eu gostava de contribuir para o OBS, eu contribuí para o OBS porque eu usava ele quase todo dia, eu estava fazendo teste, fazendo transmissão. Hoje em dia eu não contribuo mais, eu gostaria de contribuir, mas eu não contribuo porque eu não uso. Então, fica difícil para contribuir para um projeto nesse sentido, sabe? Sim, então, porque é um tempo que tu precisa dedicar àquilo e também precisa conseguir motivação para trabalhar naquilo, né? Sim, tipo, por onde começar? Tu falou do GitHub, mas tem muito projeto que não tá no GitHub. Tipo, se for pensar, tudo que é do GNOME tá no GitLab. Se tu usa Fedora, se tu usa Ubuntu, se tu usa OpenSUSE, basicamente é GNOME. Existem as outras interfaces, mas acho que é o padrão nessas distribuições. Então, se tu quiser contribuir para o GNOME, tu vai ter que usar o GitLab. Beleza. Eu já reportei bugs pro GNOME porque tinha coisa que não funcionava no Fedora. Mas eu tive que ir lá no GitLab deles e reportar. A diferença é que eu conheço uns brasileiros que trabalham no GNOME, ou contribuem pro GNOME, e daí eu vou lá e pergunto para eles, tá, eu tô com esse problema aqui, às vezes eles ajudam. Isso é algo bacana. Sim. Então, às vezes tem uns brasileiros que podem ajudar a começar a contribuir num projeto, porque tem bastante brasileiro contribuindo para bastante projeto. Então, eu diria, não se limite só ao GitHub, porque pode perguntar para o Marcos, o kernel é só lista de e-mail. Sim. E até, para mim, é um negócio que dá um nó na cabeça. Eu acho, cara, é muito complicado de contribuir se comparar ao GitHub. GitHub é muito fácil, e talvez é por isso que tem tanto spam, ou tanta coisa indesejada. Para contribuir para o kernel, já tem que fazer um esforço enorme para entender como contribuir, sabe? Tu tem que passar um trabalho para enviar o teu patch. Não é fácil. Então, é só quem tem realmente vontade e quer resolver alguma coisa. Eu acho que não deve ter patch de spam lá, sabe? Gente mandando coisa... Não vou dizer gente mandando coisa que não deveria implementar, às vezes tem. E gente mandando coisa que não faz sentido, mas a quantidade talvez seja menor. Então, se por onde começar assim na questão, se começa por documentação, se começa por código, tradução, eu acho que eu diria que depende da tua experiência. Documentação, eu vou dizer assim que não é um negócio fácil de escrever uma documentação boa. Então, se for para escrever só uma documentação que é meia boca, talvez é melhor nem contribuir, sabe, nesse sentido, porque eu já vejo documentação como uma parte técnica, mas
não precisa saber programar, a pessoa tem que saber escrever de forma que as outras pessoas entendam. Então a pessoa tem que entender de redação, provavelmente. E se for documentação em inglês, se for em português, a pessoa tem que ter domínio do idioma para escrever sem erros ortográficos. Ou pelo menos passar em algum verificador, alguém revisar esses tipos de coisas acontecer. Então documentação pode ser um início, talvez traduzir documentação de um idioma para outro, mas como eu mencionei, precisa ter o domínio de duas linguagens, porque tu vai traduzir de uma para outra, então traduzir do inglês para português, ou do português para inglês, do alemão para português, sei lá. A pessoa precisa ter o domínio de dois idiomas. Então, talvez um jeito fácil é começar testando aplicações. Tipo, alguns projetos têm baixa... como é que se diz coverage? Como é que traduz isso? Nem lembro. Cobertura. Tem baixa cobertura de testes. Tipo, tu vai ver um projeto, o projeto está com 40% de cobertura, ou alguma área do projeto não tem testes. Eu diria que talvez é um jeito fácil de começar a entender um projeto e escrevendo testes, porque é o que a gente costuma fazer na empresa, quando entram pessoas novas, a gente costuma dar primeiras tarefas, geralmente talvez uma ou duas, vai escrever uns testes para os nossos projetos, e tenta entender como é que ele funciona, como é que roda o projeto, e daí tu começa a contribuir. Geralmente a gente começa a fazer assim, dando umas tarefas de testes, ou algumas implementações bem simples, que a gente sabe que às vezes só mudar alguma coisinha, sabe, tipo online, que a pessoa muda só uma linha. Mas eu já trabalhei em empresa que também a pessoa nova, eles pegam assim, ó, pega aquele trambolho, sabe? Eu queria dizer um palavrão, mas eu vou evitar, sabe? Pega aquele trambolho gigante, ó, tá aqui, essa bucha é tua. A pessoa começou no time, começou na empresa, ela não faz ideia do projeto e ela não faz ideia do que tem que implementar. Já aconteceu isso, mas a pessoa no fim era, tipo, a pessoa tinha capacidade e o projeto não era complicado e no final até tudo deu certo, mas eu não acho que essa é a maneira certa de tu começar num projeto, sabe, pegando e dando alguma bucha gigante para resolver. Ou sim, talvez pode ser, porque a pessoa vai... Só que tem que lembrar que a pessoa pode, às vezes, passar 1 mês ou 3 meses tentando entender aquele problema até resolver. Então, é mais fácil começar com algo simples. E eu creio que escrevendo testes, depende da linguagem, óbvio, né? Se for C++, escrever testes não é um negócio maravilhoso. Mas se for um projeto em Python, se for um projeto em Go, se for um projeto em JavaScript... eu acho que diria que é relativamente fácil de contribuir. Então, seriam essas as dicas. E se tiver em busca de projetos para contribuir, talvez o Vance pode falar um pouquinho do querido diário, e a gente pode convidar a contribuir com documentação ou com artigos para o blog do Boteco. A gente tem algumas issues abertas no GitHub com ideias de temas para serem abordados. Então, pode escolher um que está lá, ou se não tiver na lista, é só abrir uma issue e dizer, ó, quero escrever sobre tal assunto, só para ter certeza que esse assunto já não está sendo escrito por alguém, ou que já não foi escrito no passado, para só evitar conteúdo repetido, e a gente vai adicionar um comentáriozinho lá e dar todo o suporte. A gente também tem canal no Telegram, tem canal no Discord, e um monte de rede social aí, tá disponível em 300 lugares diferentes. Então, se alguém quiser contribuir escrevendo artigos, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre como escrever artigos também, em outra parte. Isso aí. Queres falar sobre o projeto ali, Marcos? Sim, sim. Outra experiência que eu já tive também, escutando vocês falar sobre o que não fazer. Eu já fiz quase tudo que vocês disseram que não era para ser feito. Todo mundo, né? De fato, às vezes é meio frustrante pegar tarefa grande inicialmente, achar que vai melhorar a documentação e no final não saber nem como explicar. Eu acho que dependendo do problema, de fato, é muito mais difícil documentar do que, de fato,
a resolver as issues. Às vezes a issue é só uma linha de código que você resolve, mas para descrever o que estava acontecendo é muito mais difícil do que de fato resolver. Né? Você tem que entender tudo, não só aquela linha que resolve, né? Mas uma coisa que eu indico geralmente projetos grandes, eles têm páginas dizendo coisas para serem feitas, como que você pode contribuir. Eu acho que o LibreOffice ele tem isso. Tipo assim, você sabe programar, então, você sabe Python, C++, ou não, você é designer gráfico, né? Então, e aí eles têm páginas que, digamos, que pode guiar possíveis contribuidores para diversas áreas do conhecimento, né? E outra coisa também que eu vejo que existem várias pessoas ajudando. No caso, em específico, existe um projeto chamado BTRFS Progs, que é o código do utilitário do BTRFS para criar subvolume, digamos, para fazer diagnósticos. E aí existem alguns usuários que ficam rodando os testes e eles ficam reportando issues. Houveram alguns usuários que eles reportaram coisas bem interessantes recentemente, problemas que acontecem somente em máquinas 32 bits ou arquiteturas 32 bits, que às vezes não é o foco dos próprios mantenedores. Então, vira e mexe, acontece alguma coisa, aparece alguma issue que acontece, sei lá, a pessoa tem um MacBook antigo que é 32 bits, tem esse usuário em específico que ele roda os testes uma máquina 32 bits, num Power PC, um MacBook antigo. Então, vira e mexe, acontece issues que a gente pega até relacionados de problemas de kernel até. Aconteceu recentemente. Então, eu acho que tem algo interessante. Se você gosta de algum projeto, tente, então, executar os testes dele e, se você achar alguma coisa, reportar os erros ou até documentar melhor como rodar os testes. Eu acho que é algo interessante até para introduzir algum novo desenvolvedor, seria rodar os testes e até entender como eles executam, ajudar a fazer com que eles executem mais rápido, ajudar a configurar CI, se você entende um pouco de infra. Eu acho que isso ajuda muito. Existem vários projetos aí que precisam de mais testes, ou precisa até mesmo de continuous integration, essas coisas, para poder evitar que problemas aconteçam. Eu acho que essa é uma boa porta de entrada também. Isso aí. E por via das dúvidas, a gente sempre tem umas... digamos assim, se tu chegar no caso, na situação que não faz ideia do que quer contribuir, às vezes também pode ter que você tenha a ideia de criar algo, criar um repositório, criar algo novo, né? Porque muitas vezes pode acontecer ok, talvez você não queira contribuir, mas então, quem sabe você não queira iniciar nesse mundo do open source criando algo que resolva um problema que você tem, também é uma possibilidade, né?